Salve, salve, minha galera linda, com um pequeno atraso aqui, porque você sabe, né? Às vezes a gente, essa cara do dia todo aqui, né? Um pequeno atraso aí na nossa live Revisão AB. Aí eu abraço pro pessoal do Suprassumo do Direito, um abraço à professora Ingrid Gil, que é a idealizadora desse Insta, né? Um abraço aos professores todos que fazem parte da nossa equipe. E aí, Tati, parabéns pelo casamento. E aí, minha linda, como é que você tá aí? Tocantins, né? Um abraço a seu noivo que não conheço, mas já desejo ele também toda a sorte do mundo, porque você é uma pessoa 10.000, né? Aluna bacana. Vamos fazer, né, um bate-papo hoje bem tranquilo sobre a questão do inquérito policial, né? Voltado para a OAB, tá? Eu vou deixar essa live também no meu canal do Instagram, que eu tô aí movimentando, né, fazendo uma ressalva, e aí que a professora Ingrid Gil e o nosso querido Biel vão me dar uma força nesse canal, né, uma homenagem a Mickey Mouse, né, a camisa do Mickey aí que eu encontrei na rua hoje e fiquei bem feliz, que eu gosto um pouco dessas coisas. E a nossa primeira live, tá, a prisão temporária eu não vou falar, Tati, porque na verdade essas alterações a gente não vai cair para esse exame, vai cair para o próximo, e aí eu estou fazendo lives sobre o pacote anticrime, lives pontuais, e aí eu faço, a próxima live eu já faço aí tanto a preventiva quanto a temporária, baseada na nova lei, sem problema pra gente, a gente faz, tá bom? Aí eu faço essa live, talvez eu faça a live no final de semana, eu faço essa vídeo e boto lá no Instagram, tá? OAB aí pra vocês, boa noite, batendo na porta pra vocês. Penal e processo penal, teremos lives aí semanais. Eu vou até falar com o pessoal do Suprassumo se eu posso fazer 2 lives por semana, uma de penal e a outra de processo penal, para que vocês tenham o máximo de possibilidades. Só um toque, canal do Instagram, Cristiano Lázaro, né? Professor Cristiano Lázaro Filho Figueiredo, tá lá, tô movimentando ele sempre, e essa live também vai ficar lá. Inquérito policial, olha só, vamos lá. Coisas básicas, rápidas e bem tranquilas sobre o inquérito policial que vocês já sabem. O que é que vocês já sabem do inquérito policial? Que é um procedimento meramente administrativo, não tem cunho judicial. Primeira pergunta, o juiz pode participar do inquérito policial? Pode sim, desde quando provocado. Ou seja, o magistrado ele não pode de ofício participar do inquérito policial. Ele é convidado, ele é instado a participar do inquérito policial. Como assim? Através do deferimento de medidas que somente o judiciário, ou seja, o magistrado, o judiciário, pode decretar. Interceptação telefônica, judiciário. Tranquilos? Algumas buscas e apreensões, judiciário. Decretação de prisão preventiva e temporária, judiciário. Então, é possível sim a participação do juiz. Agora vem a questão do juiz de garantias, que não vai cair para esta prova, só vai cair na próxima, tá? Então, mas aí vem a questão da discussão do juiz de garantias, a sua implementação, como vai ficar ou não, mas fica já esse primeiro toque importante que o magistrado pode sim comparecer. Ou seja, comparecer, olha só, ele é intimado por acaso. Outro ponto importante que cai muito em provas de concurso, principalmente da OAB, já caiu até em questão aberta. Formas de instauração do inquérito policial, artigo 5º do CPP. Vem comigo, presta atenção agora. Se a ação penal for pública incondicionada, ação penal pública incondicionada pode ser o que? Instaurado de ofício. Então, significa dizer que se você tiver um crime de homicídio, o delegado não precisa pedir a ninguém. Quais são as 2 questões mais tranquilas que eles sempre vão fazer, que pode gerar uma dúvida, e como eu disse, já foi objeto de questão da segunda fase do exame de ordem. Quando a ação penal for privada ou quando a ação penal for pública condicionada à representação. A requisição eu nunca vi cair, mas fica ela aí de stand-by, e vamos trabalhar só em relação à questão da queixa-crime ou questão da representação. Também com base no artigo 5º do CPP, fica claro e evidente que para ter o inquérito policial somente com a autorização da parte. Se não tiver a autorização da parte, não é possível ter
o quê? A instauração do inquérito policial. Como assim, Cristiano? Tá, beleza, é uma ação penal pública condicionada à representação. 6 meses. Passou de 6 meses, não houve a representação, acabou, decaiu o direito. Queixa-crime. Passou de 6 meses, não pode ter a questão da instauração do inquérito. E melhor ainda se for queixa-crime. Toma cuidado, que é um toque extra. Passou de 6 meses, não pode nem ter a ação penal nesse sentido. Desde quando a autoria já esteja sendo o quê? Esclarecida. Então fica bem claro em relação à instauração do inquérito policial, porque é muito importante. Outra questão importante que geralmente cai em relação ao OAB, né, e a questões mais de concurso, é se há a produção de provas do inquérito. Agora eu vou fazer só uma pausa importante. E aí, bombom, como é que tá? Esse ano novo. É possível fazer, sim, provas em questões de inquérito policial. Como assim, grande Tarcísio? Como é que você faz prova? As provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Não esquece disso, que é possível sim ter esse objeto de prova. Agora, o que acontece aqui é o seguinte, preste atenção comigo. No inquérito policial, o delegado precisa de autorização judicial para fazer algumas coisas? Não. O delegado não precisa de autorização judicial para muitas coisas. Qualquer dúvida que se tenha, vá no artigo 6º e artigo 7º do inquérito lá do CPP, para você ver, dentre quais, ele não precisa pedir autorização para isolar a cena do crime. Ele não precisa de autorização, sabe para quê? Ele não precisa de autorização para fazer determinar o exame de corpo de delito, para prender a pessoa, para fazer reconstituição do crime. Ele não precisa. Ele não precisa de autorização para fazer a cariação. Ele não precisa. Ele não precisa. Então tem algumas situações que você tem que ficar atento se cair na sua prova sobre o que? Sobre as atribuições. Repare o que eu falei. Eu falei a palavra atribuições de quem? Do delegado. Eu não falei competência. Mas, Cristiano, por que você falou atribuição e não falou competência? Porque a atribuição está ligada a questões de direito administrativo. Competência é o limite da jurisdição e jurisdição é a capacidade de dizer o direito. Quem é que pode dizer o direito? Apenas o magistrado. Então não utiliza a competência, utiliza tão somente apenas o que? Tão somente apenas utilize a palavra o que? A palavra atribuição. Beleza aí? Tranquilo? Agora, outro ponto importantíssimo. Delegado não arquiva inquérito, ok? Não arquiva inquérito. MP não arquiva inquérito. Quem arquiva inquérito é quem? Magistrado. Então, com a mudança nova que teve, agora tem a questão de intimação da parte, mas ainda vamos ficar cingido ao 28 sem as novas especificações. Só um toque para vocês que eu vou fazer uma live sobre isso e eu estava estudando sobre o tema. Não esquece de uma coisa, sabia que aquela nova agora remete para a Câmara de Controle que está na nova lei? Isso aí nada mais é de que ela já tinha no procedimento da Justiça Federal. Fica ligado que depois eu vou fazer esse toque para vocês. Então, se houver o caso de arquivamento, o que acontece? O delegado manda, o MP vê que não tem o que? Opinião delicti, e aí pede o arquivamento, promove o arquivamento. O magistrado, concordando, arquiva. Se não concordar, ele remete para onde? Para o Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral da República, que pode oferecer denúncia substitutiva, pode nomear um outro procurador ou um outro promotor, ou ainda insistir no arquivamento, que aí o juiz é obrigado a arquivar. De novo, se o procurador de justiça ou procurador da República, eles insistirem no arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar. Por quê? Porque ele não pode dar início à ação, tendo em vista o quê? Tendo em vista que a jurisdição ela é inerte. Então fica aí bem tranquilo. Olha só, denúncia anônima. Um tema que vem sendo cobrado de forma recorrente em alguns pontos. A denúncia anônima, por si só, não instaura inquérito. Ela serve para que você faça o quê? Para que você vá, investigue e instaure o inquérito. Porque senão, se a denúncia anônima instaurasse o inquérito, seria um pandemônio. Então, não há como haver o quê? A instauração direta de um inquérito policial com base, ok? Cabe decisão da... Não. A decisão do arquivamento, ela basicamente ela é irrecorrível. Agora, quando se trata de lei especial, você tem algumas possibilidades.
A exemplo, a questão do jogo de azar, é o recurso de distrito, dá uma lidinha lá nas possibilidades de arquivamento de inquérito relacionado com leis especiais, que você vai ter lá a possibilidade de que? De haver um recurso. Ah, como assim ao recurso? Preste atenção comigo agora, uma coisa lógica para a sua pergunta. Se foi o MP que propôs, olha só o que eu estou falando, o MP que propôs, ele é o dominus lide da ação. Se ele é o dominus lide, quem vai recorrer? Não cabe assistência. Entendeu agora? Se a ação penal é pública e o Ministério Público propôs o arquivamento, quem vai recorrer? A parte? Não pode, porque a parte não é dona da ação, ela não tem interesse, ela não foi ainda, não contratou assistente de acusação, certo? E o MP que propôs, e o MP é o dominus lide, o assistente de acusação apenas assiste à ação. Entendeu agora? Porque, havendo a promoção do arquivamento pelo MP, não cabe tão somente apenas na legislação especial. Dá uma lidinha lá que você vai encontrar essa situação. Tá bom? Então, estamos continuando. Então, na questão do arquivamento, tem que ficar atento para isso, porque pode cair. Mas aí, CL, se houver o desarquivamento, desculpa, vou fazer só um toque aqui. Se houver o arquivamento e aparecer novos indícios, pode haver o desarquivamento? Pode. Pode haver os desarquivamentos, sim, quando apareceram novos indícios e o delegado não precisa pedir ao judiciário para isso. Outro toque importante em relação a isso. Fica ligado nesse também, que aí é bacana. O delegado de polícia não pode dispor do inquérito policial, tá? A não ser agora com as hipóteses de delação premiada, que são coisas que são o quê? Conjuntos grandes, secretário, como vai, meu irmão? Jefferson. Então, fica aí atento em relação ao inquérito policial, porque cai de forma recorrente na questão de alguns casos. Venha para cá comigo, ele é procedimento administrativo e dispensável. O que significa dizer que ele é dispensável? O próprio Código Penal dá lá no artigo 24, dizendo que se o Ministério Público estiver munido dos documentos necessários, das informações necessárias, você não tem o que? A necessidade do inquérito policial. Por isso que ele é o quê? Por isso que ele é descartável, porque ele não é obrigatório. O relatório é obrigatório? Não. O relatório não é obrigatório, mas salvo, toma cuidado aí agora um ponto importante. Na lei de tóxico, você tem sim uma obrigatoriedade do relatório, porque lá o delegado vai colocar quais foram as razões que levaram ele a dizer que o camarada é traficante. Então fica aí essa dica importante para vocês em relação à lei de drogas, que vocês podem o quê? Ter prazo para conclusão do inquérito, 30 dias o camarada solto e 15 dias e 10 dias ele preso, tá? Toma cuidado com a questão da legislação especial, da prisão temporária, que dá do inquérito na relação do tóxico e dos crimes hediondos, né? Que elevam para 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias. Então, essas coisas são importantes para que você fique atento em relação à questão do inquérito policial, que é um procedimento que tem o quê? Que tem a finalidade de quê? De colher indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. De novo, indícios de autoria quer dizer que há razões fundadas que aquela pessoa é autora da infração criminal. E prova da materialidade delitiva não é meio de prova, presta atenção. Prova da materialidade delitiva é a existência da infração criminal. É a existência que o crime existiu, de fato, sendo redundante. Então, neste caso em particular, sim, você tem, sim, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Toma cuidado com alguns princípios, né? Indisponibilidade, oficialidade, né? Oficiosidade, agir de ofício, órgãos oficiais. A palavra é inquérito policial. Quem preside? Delegado de polícia. Mas você não pode ficar cingido à questão do inquérito policial como forma de obtenção de informações. Nós temos o inquérito civil, tá? Que é uma forma, nós temos a CPI, ó. OAB, CPI, é bom dar uma lida na questão da CPI, os poderes da CPI. Então você tem outras formas de investigação que são super importantes para que isso aconteça. Toma cuidado
principalmente agora com a edição de algumas novas leis, mas isso já acontecia, que é possível que o inquérito policial ordinariamente preveja uma forma de instauração e daqui a pouco, por alguma circunstância, ele mude. A exemplo do furto, né? O furto você vê que é ação penal pública incondicionada, mas se for cometido contra um irmão ou contra um tio, já passa a ser condicionada à representação. Então, como agora também o estelionato. Então toma cuidado com uma forma subsidiária de aplicação, né, do nosso querido do direito penal material na questão do inquérito policial. O Ministério Público pode participar do inquérito? Pode, ele não é superior, mas ele tem a capacidade fiscalizatória de quem? Do inquérito, né, das atividades externas dos policiais. O delegado de polícia preside. Mas, Cristiano, e o auto de prisão em flagrante, o APF? Bom, o APF ele tem a capacidade de instaurar o inquérito? Sim. Chamamos isso de forma de instauração coercitiva. A forma coercitiva de instauração pode ser o quê? Pode ser o APF, o auto de prisão em flagrante, que tem que dar uma estudada bem forte aí nessas situações entre flagrante, o APF, para que você esteja sempre atento a essas inovações. Inquérito policial, já sabe, é um assunto que pode cair de forma recorrente, onde na sua prova da OAB, de novo, o arquivamento irrecorrível, somente em leis especiais. Delegado de polícia que preside. Delegado de polícia não arquiva. Delegado de polícia instaura de ofício, instaura, mas tem que tomar cuidado com as ações penais privadas ou condicionadas à representação. Importantíssimo. Quem arquiva? Magistrado. Quem pede? Ministério Público. Se o magistrado não entender que deva, grande Pétricos. Se ele entender que não deve, remete para onde? Para o Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral da República, que se insistir no arquivamento, o juiz é obrigado a arquivar. Ele pode, se não, oferecer denúncia substitutiva. A OAB gosta muito de trabalhar em inquérito policial com ação penal, por isso que eu estou fazendo esse paralelo e você sempre tem que ter isso em mente. Inquérito policial, ação penal. Uma vez que para ter o inquérito, eu tenho que ter correlacionado direto o que? A ação penal, porque a depender da ação penal, eu mudo a forma de instauração do inquérito policial. Uma dica importante, o magistrado, como aconteceu com o STF, ele começou de ofício, não existe mais o processo judicialiforme, ou seja, o inquérito judicialiforme, que aconteceu isso justamente na legislação anterior, na qual o magistrado, sim, de ofício, poderia dar ensejo à questão de quem? A questão do inquérito policial. Então, fica aí com essas dicas super importantes. Sempre lembrar de inquérito policial, ação penal, elementos informativos. Aqui um ponto importante, só pegando um gancho de inquérito com outro assunto. Os elementos informativos, eles podem servir como única base para a condenação? Não. Não. Os inquéritos, não. O inquérito pode servir como maus antecedentes? Não, também. Então, o inquérito policial ele tem algumas coisinhas que são relacionadas com teoria da pena, com teoria da prova, que vocês devem ficar sempre atentos, porque o AB gosta de fazer esse paralelo não só com um assunto seco, vamos dizer assim, mas com um assunto que pode ter algum tipo de correlação com outros assuntos, para que você não seja o quê? Surpreendido. Fica aí a dica do GG para vocês, Cristiano Lázaro na luta aí com vocês para buscar essa aprovação no exame de ordem. Essa live vai ficar salva aí no Supra-Sumo e eu também vou colocá-la lá no nosso canal do YouTube para que quem tiver interesse em rever, está lá todas as informações. Semana que vem, provavelmente, eu vou fazer 2 lives, uma de direito penal material e a outra de processo. Processo sempre às quintas-feiras. Eu vou ver com o pessoal se eu posso fazer outro dia de direito penal material, para que a gente tenha sempre 2 lives dos assuntos mais preementes, que mais caem no exame de ordem, para que você não seja surpreendido em nenhum tipo de questão dessa natureza. Tranquilo? Só alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aí em relação ao inquérito, que ainda tem alguma dúvida, que queira tirar? Algum tempinho aí nós temos. Né? Alguém de fora? Né? Um abraço para quem é de Salvador, se tiver alguém de outros estados. Grande Pedro, você está colado comigo, alguém de outro estado para eu dar um salve? Né? Estamos aqui em Salvador, Bahia. Alguma dúvida, alguns segundos ainda. Enrolar um pouquinho para ver se alguém está pensando alguma coisa sobre inquérito, sobre a prova da OAB, alguma coisinha, alguma dúvida, não? Beleza, então? Essas dicas foram as dicas rápidas aqui pelo Supra-Sumo do Direito.
Eu sou o Cristiano Lázaro, professor de penal e de processo penal, que está sempre aí na ajuda para vocês. O meu Instagram é professor Cristiano Lázaro Fiuza, o meu canal do YouTube é Cristiano Lázaro Fiuza Figueiredo, e eu estou lá prontinho para vocês nessa luta, e qualquer dúvida, estarei aí disposto a tirar para vocês. Vou ver a outro dia da live e aguardo vocês. E qualquer dúvida, você pode perguntar inbox, que eu terei o maior prazer em responder. Forte abraço e não se esqueça, não tenha medo de passar no exame de ordem, tá certo? É você estudar que você vai embora. Ah, eu vou perder. Você não pode perder o que você não tem, você está indo buscar a aprovação. Nunca esqueça disso. Fui.